Olá, meus alunos. Olá a todos aqueles que acompanham através deste canal nas redes sociais, esses vídeos que são postados aqui no YouTube, tratando da matéria de direito penal. Dando sequência à temática que vimos desenvolvendo nas aulas passadas, começamos com as primeiras aulas sobre as espécies de penas no direito brasileiro. E hoje, finalizando esse tópico, né, e complementando a aula passada, que tratamos das circunstâncias agravantes, hoje nós trataremos das circunstâncias atenuantes. Atenuantes são aquelas previstas no artigo 65 e 66 do Código Penal. Então, da mesma forma e dinâmica que desenvolvemos na aula passada, nós dividiremos elas em tópicos com pequenos comentários e aí na sequência abriremos a discussão aqui pela rede social e também nos canais próprios da Unicesumar. E faço questão, inclusive, de indicar material de leitura e eventualmente esclarecer dúvidas que surjam no decorrer dessas aulas de direito penal e principalmente daqueles que nos assistem fora do âmbito universitário, fora do âmbito da Unicesumar. Então, primeiramente, eu trato das circunstâncias atenuantes, chamadas circunstâncias atenuantes genéricas de aplicação obrigatória. São as chamadas circunstâncias legais, diferente das denominadas circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, as quais serão objeto da próxima aula que veicularemos na quinta-feira desta semana. Então, neste caso, as circunstâncias atenuantes diminuem obrigatoriamente a punibilidade e devem ser valoradas ou valorizadas, né, na sentença final. E elas sempre atenuam a pena. Né? A própria redação do artigo 65 do Código Penal deixa muito clara a obrigatoriedade que a pena seja diminuída, que a pena seja atenuada. O Código Penal brasileiro não estabelece especificamente a quantidade de diminuição das atenuantes legais genéricas, mas a doutrina e a jurisprudência estabelecendo seu patamar em 1/6, da mesma forma que tratamos desta temática com relação às circunstâncias agravantes, e a justificativa para esse percentual, né, é também muito clara na explicação da aula passada, a qual eu faço referência aos senhores que não assistiram, possam assistir essa temática. Eu expliquei por que deste patamar de 1/6 da pena no tocante ao agravamento dela. As justificativas são muito parecidas e muito próximas com relação às circunstâncias atenuantes. Eu faço aqui questão de mencionar a súmula 231 do STJ, que trata especificamente da inviabilidade, né, de acordo com essa súmula, de aplicação do patamar de redução ou do patamar de atenuação da pena, quando a pena for combinada no mínimo. Esta é uma súmula ainda vigente no STJ, da qual discordo, né, discordo flagrantemente, inclusive acompanhando um posicionamento doutrinário que defende o equívoco desta súmula do STJ, entendo, portanto, em conjunto com aqueles que pregam que a diminuição da pena por uma atenuante pode sim ser fixada aquém da pena mínima combinada. Né? Então, assim, eu contrario e tenho um entendimento diferente daquele esposado pelos eminentes ministros do STJ na ocasião da edição da súmula 231. A grande discussão aqui com relação às circunstâncias atenuantes, né, são relativas à hipótese do artigo 66 do Código Penal, que traz em seu bojo as circunstâncias atenuantes inominadas, né, mas trataremos disso ao final deste vídeo. Agora eu quero passar assim, a análise, mesmo que rápida, por cada uma dessas circunstâncias típicas, circunstâncias claras, nominadas, previstas no Código Penal. A primeira delas, de fácil entendimento, se caracteriza atenuante ser o agente menor de 21 anos na data do fato, então, portanto, a menoridade é constatada na data da ocorrência do fato, ou aquele
que completa seja maior de 70 anos de idade na data da sentença. Então fica muito claro que quanto à menoridade é relativa à data do fato e com relação à idade maior de 70 anos de idade é na data da sentença. Então, portanto, alguém que tenha cometido um crime com menos de 70 anos de idade, na data da sentença tenha completado esse limite de idade fixado como circunstância atenuante, terá direito a uma redução na sua pena, conforme estabelecido no artigo 65 do Código Penal brasileiro. Apesar, né, de isso aqui é um comentário que eu faço, infelizmente, né, que apesar do tratamento diferenciado ao menor, infelizmente na execução penal nós temos visto pelo Brasil que ele não recebe a devida individualização da sua pena, né, ele acaba cumprindo pena, infelizmente, junto com condenados com idade superior, né, que aproveitam inclusive essa não completude do próprio intelecto, essa falta de experiência do menor, e acaba trazendo muitos prejuízos, inclusive no tocante à sua reinserção social e principalmente no tocante à reincidência, que é medida de acordo com essa mistura de presos mais experientes com jovens que têm a sua pena atenuada por conta da idade, portanto esse cometimento prematuro de um crime, mas infelizmente na fase de execução da pena são todos misturados com criminosos muito mais experientes e que causam grande prejuízo, com certeza, na vida desse delinquente, principalmente do seu retorno à sua vida normal após o cumprimento da pena. É bom lembrar também que, com relação à menoridade e à maioridade, também há um aspecto importante a ser tratado no artigo 115 do Código Penal, que diz que, para essas duas categorias de pessoas, o prazo prescricional também é diminuído à metade. Então, o legislador fez questão de fazer um tratamento diferenciado com o menor de 21 anos e o maior de 70 anos de idade. A segunda categoria de atenuantes obrigatórias é aquela referente ao desconhecimento da lei como um atenuante legal. Aqui fica bem claro e faz-se menção ao artigo 21 do Código Penal que o desconhecimento da lei é inexcusável, né? Mas essa presunção legal ela se mostra iníqua em relação a uma classe de pessoas menos favorecidas ou menos ilustradas, como diz a doutrina. Então é bom lembrar, né, que nem sempre o dever jurídico aqui coincide com a lei moral. Por exemplo, né, na análise dessa temática no tocante a atenuante, desse desconhecimento da lei, não é só a ignorância, mas o próprio tratamento que alguns temas é dado dependendo até da região do nosso país. Por exemplo, lembrando, né, que o Código Penal, a legislação penal, não criminaliza a conduta do incesto, né, mas também existem muitas pessoas que, fazendo uma equiparação entre a norma e a própria moral, numa situação, entende às vezes que tenha cometido uma eutanásia, por exemplo, né, que esta situação ela seria benéfica à pessoa. Não se encaixaria especificamente nesta atenuante desconhecimento da lei, ela é um pouquinho mais para frente, a gente já volta a tratar disso. Isso é só uma exemplificação no tocante que nem sempre o dever jurídico coincide com a lei moral. Então aqui tem uma classe de pessoas consideradas pelo Código Penal brasileiro e consideradas pelo legislador, que elas são menos favorecidas no tocante ao próprio conhecimento e teriam sim, nesta hipótese, não uma isenção de pena, mas uma redução significativa na sua pena. E fazendo sempre menção ao artigo 21 do Código Penal, diz que o desconhecimento da lei ele é inexcusável. A outra hipótese de circunstância atenuante é quando haja um motivo de relevante valor social ou moral. Aqui é uma motivação determinada pela escala de valores em que se estrutura a sociedade, e é neste contexto que ela tem que ser valorizada. Ainda, nós temos uma circunstância atenuante em razão do motivo de relevante valor social. O que seria o relevante valor social? É aquele que tem motivação e interesse coletivos. Por exemplo, o amor à pátria, por amor paterno, o amor materno, entre outros. Por motivo de relevante valor moral, nós podemos dizer que é um valor superior, um valor que enobrece qualquer cidadão em circunstâncias normais, como, por exemplo, a compaixão, a piedade,
ante o irremediável sofrimento da vítima. E aí retornamos ali, quando eu fiz um comparativo dizendo que nem sempre o dever jurídico coincide com a lei moral e fiz menção à eutanásia. Então, neste caso aqui, tendo em vista a piedade com uma pessoa no leito da morte, num grande sofrimento, a pessoa acaba, né, auxiliando nesta circunstância, né? Aí, claro, poderia caracterizar ali uma hipótese de homicídio privilegiado, né? Mas aqui foi um exemplo dado e poderia se caracterizar em outras circunstâncias quando alguém, por um valor de relevante valor moral, pudesse, por uma situação de compaixão, por uma fome, né, por uma situação de desgraça pessoal que aquela pessoa está passando, poderia ter sim diminuída a sua pena, ou mesmo aquela pessoa tendo realizado ou cometido um crime nessas circunstâncias, né, poderia ter sua pena valorada um pouco abaixo, né, do que estabelecido com uma situação de normalidade, porque está diante de uma circunstância atenuante. Além disso, temos a circunstância atenuante do arrependimento eficiente ou reparação do dano. Tá? Então, o arrependimento eficiente aqui, né, chama-se aquele que é suficiente que o agente, logo após o crime, tenha procurado de forma espontânea, né, e eficiente evitar ou minorar as consequências do crime. Veja lá que existem alguns requisitos obrigatórios para serem cumpridos, que seja, né, este arrependimento eficiente ocorrido logo após o crime, que ele tenha sido realizado de forma espontânea, obviamente com eficiência, e a finalidade de evitar as consequências do crime. Então, neste caso, evita-se ou minora as consequências do crime, já que o resultado não tem como ser alterado, já que o resultado foi efetivamente conseguido. Essa atenuante, claramente, né, não pode ser confundida com o arrependimento posterior, previsto no artigo 16 do Código Penal brasileiro. Então, são circunstâncias diferentes, né, e essa do artigo 16 é muito mais ampla, porque ela se trata de uma causa de diminuição de pena, inclusive com um percentual superior a essa atenuação prevista no artigo 65 do Código Penal. Além disso, né, que fala o legislador que também a reparação do dano seria motivo para atenuar a pena. Então, ela não precisa aqui, né, claramente está bem definido na legislação, que ela não precisa ser logo após o crime, basta que ela seja antes do julgamento. Né, diferente aqui da hipótese do artigo 16 do Código Penal, do arrependimento posterior, que tem que ser até o oferecimento da denúncia. Ali, ainda seguindo na nossa toada com relação às hipóteses específicas que atenuam a pena, podemos falar daquela hipótese que é referente à coação que podia resistir, né, no caso o agente sendo coagido, ou incumprimento de ordem da autoridade superior. Aqui nós temos que dividir em duas partes. Primeiro, nós temos que identificar a coação, né, e a origem desta coação. Então, a coação ela pode ser física ou ela pode ser moral, né, e pode ser resistível ou irresistível. A coação física irresistível exclui a própria ação, né, então, por ausência absoluta de vontade daquele que comete um crime. Então, há uma coação física, alguém obriga outrem a cometer um crime, então aquele que obriga, o coator, passa a ser o autor imediato deste crime. Já a coação moral irresistível, diferente da coação física, ela exclui a culpabilidade, né, por eliminar um dos seus elementos constitutivos, ou seja, né, a exigibilidade de comportamento de acordo com a ordem jurídica. Já na hipótese da coação resistível, que é tratada como circunstância atenuante, não haverá exclusão da culpabilidade penal e haverá, neste caso, concurso de pessoas entre o coator e o coagido. Né? E aí, obviamente, com uma redução de pena, né, para o coagido e uma agravante para aquele que coage alguém a cometer um delito. Então, como a ameaça é efetiva, embora resistível, o agente age por conta dessa ameaça, então há para ele, né, uma diminuição do grau de reprovação deste crime, mas não é deixado de aplicar a penalidade, ela só é diminuída. Nesta hipótese, né, o coator, agindo o coator, ele terá sua pena agravada na forma do artigo 62 do Código Penal. Já o coagido, obviamente, terá sua pena atenuada. Nas hipóteses de coação irresistível,
né, o coator será responsabilizado na condição de autor imediato, como eu já havia dito anteriormente, na hipótese de coação física ou na hipótese de coação moral irresistível. Também temos uma outra ordem, né, referente a esse mesmo inciso do artigo 65, que fala de cumprimento de ordem de autoridade superior. Aqui há uma discrepância doutrinária. A grande parte da doutrina, ou seja, a sua maioria, diz que a obediência hierárquica ela requer uma relação de direito público. Já uma outra parte da doutrina, minoritária, sustenta a aplicação desta atenuante também para as relações hierárquicas ocorridas na atividade privada, a qual corrente me filio. Então, portanto, me filio a esta corrente minoritária. Voltando à temática, né, e saindo dessa discussão acerca deste âmbito privado ou público desta obediência hierárquica, nós temos que o subordinado ele não tem obrigação de cumprir ordens ilegais. Fique muito claro isso, mas o subordinado tem a obrigação de cumprir ordens, às vezes, inconvenientes, inoportunas, mas não ilegais. Né? Talvez ela não seja, o cumprimento desta ordem seja cômodo para aquele que a executa, né? Não quer dizer que ele não é obrigado a cumprir esta ordem. Por exemplo, né, um mandado cumprido, por exemplo, de despejo, em que se necessita a força policial. Pode ser que aquilo afete de alguma forma o policial no cumprimento no auxílio do cumprimento daquele mandado, né? Mas isto se torna uma ordem legal, mesmo que às vezes seja dolorido ou doído para aquele policial que vai ajudar, por exemplo, a despejar uma família de um imóvel. Então, quer dizer, ordens inconvenientes e importunas não são ordens ilegais. Então, se aquele, né, que é o subalterno, ele respeita uma ordem superior e cumpre ordem manifestamente ilegal, então gravem isto, manifestamente ilegal, ele responde sim pelo crime que praticar, mas beneficia-se desta atenuante. Se ele cumpre ordem meramente ilegal, mas não manifestamente ilegal, ele não responde pelo crime e somente o superior hierárquico responderá pela ordem dada. Aqui nós tratamos, né, a doutrina fala numa espécie de erro de proibição. Então, assim, acho que ficou muito claro estas questões, né? Então, portanto, recomendo que os senhores façam um estudo e procurem se posicionar no tocante a esta esfera de cumprimento da autoridade, de ordem de autoridade superior, se seria apenas na relação de direito público ou se estenderia também à relação de ordem privada. Mais uma espécie de circunstância atenuante daquele que age sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Neste caso, é indispensável que tenha sido originada por um comportamento injusto da vítima contra o sujeito ativo do crime, né? E aqui aí nós dividimos dois requisitos. Sob influência de violenta emoção, né, que seja esta influência capaz de reduzir quase que por completo, o que nós chamamos de vis electiva, né, dominando, segundo os termos legais, o próprio autocontrole do agente. Além do que, esta provocação tem que ser injusta por parte da vítima. Então, sendo fundamental que a provocação tenha partido da própria vítima e seja injusta, o que não significa necessariamente que esta provocação seja antijurídica, né, que seja uma provocação ilegal. Então, a injusta provocação aqui deve ser de tal ordem que justifique, de acordo com o consenso geral, a consciência coletiva, né, a própria repulsa do agente ou a sua indignação. Então, isso tem que causar num cidadão médio, né, uma repulsa, né, esta indignação que causaria num cidadão comum e não só naquele agente ou naquele sujeito ativo de um crime. Então, essa repulsa, obviamente, aqui tem que deixar bem claro, ela não se confunde com a legítima defesa e muito menos com a agressão injusta, inclusive a agressão física. Então, esta provocação é excluída, essa hipótese de legítima defesa, até porque se alguém age nestas condições, né, haveria esta escusa absolutória, né, que justificaria a sua ação.
Outra questão importante, né, que se trata aqui, e principalmente diferencia essa circunstância atenuante do homicídio privilegiado, é essa questão da temporalidade entre a provocação e a reação. Então, neste caso aqui da atenuante, não precisa ser imediata a injusta provocação da vítima, ela pode ter um certo lapso de tempo após esta injusta provocação, diferente da hipótese do homicídio privilegiado, né, quando o tipo penal exige que quando o agente age sobre o domínio de violenta emoção e logo após a provocação da vítima. Né? Então, há uma diferença de temporalidade entre o homicídio privilegiado nestas circunstâncias e a circunstância atenuante tratada nesta oportunidade. Outra também hipótese que sempre atenua a pena é relativa à confissão espontânea. Né? Então, assim, há uma discussão doutrinária importante e assim, um certo celeuma jurisprudencial no que seria a confissão espontânea. Então, há, no meu entendimento, que ela seja suficiente a confissão de autoria. E irrelevante, na minha opinião, que essa confissão seja completa. Ela pode, então, portanto, ser uma confissão incompleta, espontânea ou voluntária. Né? Então, a confissão aqui da prática do fato não impede, por exemplo, que o indivíduo procure justificar a sua ação. Né? Ele confessa que cometeu esse fato, né, a priori ou supostamente típico, mas tente justificar a sua ação, né, demonstrando, por exemplo, que a sua ação teria sido lícita ou justificável. Né? Então, isso não impediria o reconhecimento desta circunstância atenuante. Até porque, mesmo aquele que confessa não renuncia ao seu direito constitucional à ampla defesa. Também temos uma outra categoria de circunstância atenuante, daquele que age sob influência de multidão ou de tumulto. Então, nesse caso, deve ter sido o agente, né, o autor do fato, influenciado pelo tumulto, desde que ele não o tenha provocado. Então, ele não tenha dado causa àquele tumulto ocorrido. Um exemplo muito claro, né, é ocorrido lixamentos em praça pública, invasões de propriedades. Né, nós temos muitos problemas desse na área rural, atinente às questões de invasão de terras, movimentos sem terra, por exemplo, né, numa circunstância como esta. E temos exemplos que são, infelizmente, ocorrem em nosso país, casos assim célebres de invasões de estádio de futebol, por exemplo. Né, alguém começa um tumulto geral, né, sabe que às vezes provocado por quem, essas pessoas são incentivadas por conta daquele tumulto e acabam invadindo estádios, cometendo crimes, danos ao patrimônio. Temos exemplos fartos, infelizmente, em nosso país. Né? Por outro lado, aquele que organiza ou lidera esta prática criminosa coletiva terá, obviamente, a sua pena agravada. Né? E aí, por fim, né, deixando esta aula um pouquinho mais curta que as demais, até porque vamos abrir este canal de discussão aqui pelas redes sociais, pelo YouTube e também pelos canais adequados da universidade, da Unicesumar. Finalizamos aqui tratando das circunstâncias atenuantes inominadas, que ocorrem antes ou após o crime. Né? Então, diz o artigo 66, numa cláusula aberta, numa cláusula genérica, né, chamada pela doutrina de inominada, estabelece que a pena pode ainda ser atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei, ou seja, não prevista no artigo 65 e um dos seus incisos, conforme é comentado nesta aula. Um exemplo aqui desta disposição é essa previsão. Comumente ela é vislumbrada no Tribunal do Júri quando as circunstâncias inominadas correspondem a um quesito genérico das atenuantes. Então essa seria um exemplo a ser dado, mas essa temática ela possui assim uma discussão muito grande doutrinária e uma claudicância jurisprudencial sobre o tema, que recomendo aos senhores um estudo adequado sobre isso. Então, acredito que sejam estas as considerações a serem tecidas hoje sobre as circunstâncias atenuantes, e deixando aqui este canal das redes sociais aberto para que possamos discutir, possamos aqui trocar ideias e aprender o conteúdo do direito penal. Fico aqui aberto a sugestões, indicações e principalmente utilizando este canal para aprender com todos os senhores. Então, um grande abraço e até a próxima aula. Se Deus quiser, ocorrerá agora na próxima quinta-feira. Falaremos sobre a aplicação da pena,
uma parte extremamente importante do Código Penal brasileiro, trataremos e esmiuçaremos o artigo 59 do Código Penal. Então, um grande abraço a todos e até a próxima quinta-feira. Um grande abraço.